Abra comigo sua Bíblia, no Evangelho segundo Lucas. Capítulo 7. Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga pera aí. Amém. Capítulo 7, Evangelho de Lucas, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Pouco tempo depois, ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Aproximando-se, Jesus tocou no caixão, e ao pararem os que o levavam, ele disse: moço, eu te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Então o medo dominou a todos, e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia propagou-se por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Fechem os teus olhos, oremos. Santo Deus, Pai querido, pedimos que o Senhor nos abençoe, ó Pai, com Tua palavra, que o Senhor continue, Pai, a ministrar os nossos corações, como o Senhor tem feito, Pai, desde o momento em que nós acordamos, Pai, hoje pela manhã. Que o Senhor continue a trabalhar, Pai, na nossa vida e que possamos, Pai, sair daqui nessa noite acrescentados pelo Senhor. Que não sejam mais homens a falar, que não sejam situações a nos desviar a atenção, mas que todos nós tenhamos os olhos, Pai, do coração fitos em Cristo Jesus nessa noite. Assim te pedimos e assim te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Esse texto que nós lemos aqui, há poucos versículos antes, conta uma história muito interessante, algo de muito precioso que fez o Senhor num servo de um centurião. A Bíblia diz que esse centurião romano pediu que algumas pessoas, uns líderes judaicos, fossem até Jesus e clamassem pela cura do seu servo. E eles deram testemunho acerca desse centurião, dizendo que ele era um bom homem, que ele havia ajudado, inclusive, a construir a sinagoga, e que era uma boa pessoa, e pediram a Jesus que o ajudasse. Esse homem manifestou uma grande fé a Cristo, reconhecida, inclusive, pelo Mestre, de que não viu em Israel tamanha fé, e depois de ter feito a cura daquele servo, que nem estava presente na ocasião, mas estava distante, Jesus sai dali, ele estava em Cafarnaum, e segue em direção a uma cidade chamada Naim. Essa cidade, segundo consta aí nos mapas, né, e o GPS da época, andando, se alcançava ela em cerca de um dia. Então, na caminhada, Jesus foi avançando até Naim. E esse progresso que Jesus fez na sua caminhada, não foi uma caminhada simples. Jesus estava cercado de pessoas, seus discípulos, pessoas que viram o milagre que aconteceu na vida daquele servo do centurião, pessoas que ouviram, porque aquilo foi sendo divulgado e as pessoas tomaram conhecimento e queriam estar próximos daquele que era o autor desse milagre. E foram se aproximando e caminharam com Jesus durante todo o dia. Ou seja, esse dia de caminhada entre Cafarnaum a Naim.
E as pessoas que estavam com Jesus, meu irmão, elas estavam alegres, elas estavam jubilosas. A marca do ministério de Jesus é a alegria. Jesus, por onde passava, ele restaurava, ele curava, ele trazia renovo. As pessoas que estavam prostradas, elas se levantavam. Aqueles que só de tocar na veste do Senhor eram curados. Aqueles que olhavam de longe e clamavam, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, eram curados. As pessoas ficavam felizes e alegres porque eram acrescentadas. Pessoas que viam grandes barreiras sendo derrubadas pela obra do poder do Espírito Santo do Senhor que estava sobre Cristo, como ele mesmo disse na profecia de Isaías, que o Espírito do Senhor é sobre mim. E Jesus andava, e por onde ele andava, as pessoas se alegravam, meu irmão. E aquela multidão fazia uma grande festa em torno de Jesus, e as pessoas riam e contavam coisas engraçadas, estavam todos descontraídos porque estavam caminhando e seguindo o Mestre. Aquelas pessoas, muitas delas, nem tinham ideia de quem era aquele que andava à frente, mas estavam felizes porque tinham sido abençoados. Outros percebiam e começavam a entender que aquele homem não era um profeta tão somente. Havia algo de especial nele, algo de diferente. E começaram então a seguir o Mestre. E caminhavam junto com ele por cerca de 8 horas, até que finalmente acontece o momento em que lemos a partir do versículo 11. Havia então Jesus caminhando por um lado e uma multidão seguia, segundo a Bíblia, e essa multidão estava festiva, estava alegre, não é? Jubilosa, porque essas pessoas foram acolhidas. Se tem algo, meu irmão, que representa o ministério do Senhor Jesus durante toda a sua caminhada até a cruz do Calvário, é uma palavra que se pronuncia bem fácil e você talvez não esqueça jamais: acolhimento. O Senhor acolhia a todos. Não havia aquele que chegava até Jesus e era rejeitado. Não havia aquele que falava com o Mestre e não recebia dele atenção. Então as pessoas se sentiam acolhidas. Como é importante, meu irmão, você acolher as pessoas. Aquele que chega, aquele que não está mais entre a gente, está em outro lugar. Como é importante acolher, meu amado. Porque se você se chama ou se representa como cristão, você é seguidor de alguém, e esse alguém é Cristo. E se você é seguidor de Cristo, lembra-se daquela brincadeira do siga o Mestre? Tudo que o Mestre fazia, a gente repete? Tudo que o Mestre fizer, aliás, a gente repete? Pois bem, repita o que o Mestre faz, e o Mestre acolhe. Então a gente tem que acolher, meu irmão. Não importa o que lhe represente isso. Você se lembra da parábola do bom samaritano? Aquele homem parou o que estava fazendo. Parou no seu caminho, que talvez estivesse com pressa para ir a uma reunião com algum empresário, para alguma coisa, mas ele parou para apoiar aquele que ele talvez nem conhecesse, mas que estava ali padecendo. Meu amado, acolha as pessoas, seja acolhedor, não seja você arrogante, prepotente, achando que você é melhor que alguém, porque nós não somos, meu amado. E se no teu ministério Deus colocar pessoas para se aproximar de você, acolha. Mas ele não tem... Acolha, porque o que o Mestre fez comigo e com você foi acolher. Quando você chegou aos pés de Cristo, com os olhos cheios de água, derramando de tantas lágrimas que haviam ali, você foi acolhido. Então acolha, meu irmão. Essas pessoas estavam jubilosas e felizes porque foram acolhidas. Pessoas que eram rejeitadas, pessoas que eram desprezadas, viram em Cristo e receberam de Cristo o acolhimento. E elas estavam felizes, felizes. Sabe aquela pessoa que não tem motivo para dar risada, mas está dando risada? É assim aquele que tem Cristo no seu coração. Por isso que a Bíblia diz, alegrai-vos. E mais uma vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Porque de Cristo nós recebemos bênção tamanha. Fomos acolhidos, recebidos como filhos e filhos por adoção. Você e eu fomos acolhidos, assim como aquela multidão. E eles andavam, e cantavam, e brincavam, e estavam ali prestando atenção no que o Mestre dizia, entre um passo e outro, um ensinamento, um grande momento ali de aprendizado. Mas, de repente, essa multidão se depara com uma outra multidão, que vem no sentido oposto. E há um cruzamento ali. Essa multidão agora que vem na outra direção, ao contrário
da que vinha com Cristo, essa vinha triste, lamentando muito, todos chorando. Não é por menos, porque era um cortejo. Era o momento de sepultar uma pessoa. E apesar de nós, que somos cristãos, e conhecemos o que diz a palavra do Senhor acerca da salvação, de que todos aqueles que partem, fecham os olhos aqui nesse mundo e abrem diante de Deus, estão com Cristo e passarão a eternidade com Cristo, num lugar muito melhor do que o nosso, apesar de todas essas coisas, que a gente sabe, a gente sente muito pela perda, pela separação. E aquelas pessoas ali então lamentavam profundamente a morte de um jovem, um rapaz novo. E vinha então aquele cortejo na direção oposta. E junto aos familiares, aos amigos, vinha uma viúva, a mãe desse rapaz. Meu irmão, aquela mulher, eu não tenho ideia da dor que aquela mulher sentia. Do aperto, talvez, que estivesse ali no seu coração, porque ela viu diante dos seus olhos, a história mudar o curso, meu irmão. Alguém aqui cria filhos, gera uma criança, se dedica na educação, se dedica no ensino, no estudo e tantas coisas, no ingresso profissional para sepultar o seu filho? Alguém aqui faz isso? O curso natural da vida. Assim nós temos visto o ciclo se renovando a cada dia, é que os filhos sepultem os seus pais. Mas aquela mulher viu o inverso acontecendo com ela. E ela tinha um único filho, um só. E ela perdeu aquela criança, aquele jovem. Não é porque para o pai e para a mãe o filho é uma eterna criança, né? Eu não sei quantos anos tem, mas sua mãe sempre lhe trata como uma criança. E ela viu diante dos olhos a história invertendo o curso. Então eu não tenho ideia, meu irmão, não tenho, do sofrimento que passava aquela mulher. E eu diria que talvez, se alguém aqui tem a ideia do sofrimento que ela passou, talvez esse sofrimento fosse um pouco maior daquilo que você tem condições de imaginar. Porque ela era viúva, ela não tinha marido. E naquela época, uma mulher, se hoje já é um pouco tenso para a mulherada, naquela época então, olha, mulherada, levanta a mão para o céu que você nasceu nessa época, porque antigamente era terrível a vida para a mulher. E ela perdeu o único filho, e ela não estava só ali caminhando num cortejo para sepultar aquele menino, mas estava indo junto sepultar todos os seus sonhos, as suas esperanças, tudo que havia nela, a vida que havia nela estava sendo sepultada com o seu filho, porque ela ia agora ficar à deriva da bondade de pessoas. E se você é como eu e já percebeu, esse mundo tem uma escassez muito grande de bondade. Tenta você, quando você erra o caminho, dirigindo, você está vendo, você está 3 faixas aqui, a rua que você precisa entrar está aqui, você acabou de ver, o bendito do GPS não avisou, você fala, ai caramba, e agora o que eu vou fazer? Você bota a mão para fora, aperta a seta, a turma acelera, rapaz, aqui, mano, dá licença para você o quê? A turma acelera, ainda faz assim com a mão, né? Querendo dizer o quê? Sei lá o que quer dizer isso aqui, né? Né? Uai. Vai você depender de um hospital público, querido? Na hora do aperto, na hora da dor, para ver se você é atendido. Vai depender do apoio de pessoas na hora da sua necessidade, que você vai ver quão difícil é, porque há uma escassez muito grande de bondade nesse mundo. E aquela mulher agora estava na dependência da bondade das pessoas. Ela não tinha mais o filho para cuidar dela. Então as coisas estavam bem difíceis para ela. E no momento em que aquela multidão, no cortejo daquele jovem, se depara com a outra multidão que vinha com Cristo, cantando hinos e sorrindo, e todas as pessoas com um grande sorrisão no rosto, meu irmão. Naquele exato momento, Cristo, imediatamente, ele cessa o sorriso de todo mundo.
encerra-se o sorriso. Existe uma música popular, com certeza eu nunca ouvi ela na minha vida, você pode ter certeza, é um samba, que ela diz algo parecido com isso, que tira o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. É do não sei o que lá Cavaquinho, Nelson Cavaquinho, sei lá eu. Mas ela diz, tira o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. O que Cristo fez naquele instante, meu irmão, nós lemos aqui a partir do verso 11, foi exatamente isso. Jesus tirou o sorriso do caminho, encerrou toda a festa, encerrou tudo. E ele olha para aquela mulher, e a Bíblia diz que Jesus se compadeceu. Leia comigo aí o versículo de número 13. Não fecha a Bíblia, não. Lucas capítulo 7, verso 13, a palavra diz, logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão e lhe disse, não chores. Logo que a viu. Querido, sabe qual é o grande problema da humanidade? No meu ponto de vista, é que as pessoas não têm visão. São todos cegos. Nós vivemos num mundo em que o avanço tecnológico é gigantesco. Eu estava ouvindo no rádio essa semana, conseguiram criar uma vacina, lembra da história da Zika? Zika vírus lá? Que as crianças nasciam com encefalia? Microencefalia, né? Microencefalia. Conseguiram desenvolver uma vacina, ainda não testada em humanos, mas nos camundonguinhos funcionou, que a fêmea infectada conseguiu gerar ratinhos, né? Normais. A ciência está avançando muito. Já é possível se teletransportar objetos inanimados na distância de 1 quilômetro. Você assistia Star Trek lá, que tinha como é que chama o doido lá? O Spock das orelhinhas lá? Que o cara entrava no teletransportador dele lá, ele saía da nave e ia parar em outro planeta, e assim, Isso não é mais ficção, isso é realidade. Só que não com seres humanos ainda. Mas você manda um celular de um lado para o outro, a ciência está avançando muito. E no meio de todo esse avanço do conhecimento, o homem está cada vez mais troglodita. É isso mesmo. O problema da humanidade, no meu ponto de vista, é a visão. Não se tem visão. São todos cegos. Todos cegos. E talvez a maioria esmagadora que está aqui hoje, e me incluo na conta, somos todos cegos. A maioria esmagadora. E não é cego porque você não enxerga. Não é cego porque você não consegue ver as cores direito. Porque tem gente que não enxerga direito a cor aí, ó. Né? Não é cego porque você não consegue ver uma paisagem, não é cego porque você olha e não discerne as coisas, mas é cego porque você não consegue ver a necessidade do teu semelhante. Às vezes tem alguém do teu lado, meu irmão, do teu lado, sofrendo horrores, e você está lá como se nada tivesse acontecido. Você, pensa comigo, num mundo tão cheio de riquezas, meu irmão, tão cheio do avanço tecnológico. Querido, você tem ideia de armamento militar? Você sabe que o micro-ondas que a gente usa em casa, isso aí era arma de guerra, né? Era arma de destruição em massa. Os caras criaram um satélite que emitia micro-ondas e torrava as pessoas do outro lado. Só que aí os caras, isso aí é muito agressivo, tira daí, tá, e virou micro-ondas. Muita coisa que era para uso militar hoje virou uso comum porque é muito agressivo. Mas exércitos hoje têm poder, meu irmão, de fazer chover. Olha que legal. Eu quero que chova ali. Aí o cara tem uma máquina lá que vai, melhor que os índios que ficam lá, tumba, e faz chover. No meio desse avanço todo, você acha, pensa comigo, de gente tão rica, mas tão rica, não dava para acabar, pelo menos, com a fome? Não dava para colocar lá, não precisa ser um caviar, um filé mignon para todo mundo, mas é sério que não dá para acabar com a fome nesse mundo?
Duvido, meu irmão, que Deus não teria dado as provisões necessárias para o mundo sustentar os seus habitantes. Eu duvido. Mas sabe o que acontece? Não se tem visão. Não se tem visão. Eu vou dar um outro exemplo para você. Isso é bem fácil você perceber o que eu quero dizer. Terminou o culto, o que você faz? Uns dão uma conversadinha, outros tomam um cafezinho. Se para ou não para, não sei o que cada um faz? Pernas? Para que te quero? Quantos se preocupam se alguém precisa de alguma carona, alguma coisa assim? Poucos. E às vezes sabe que precisa. Às vezes sabe que precisa e dá a volta para não passar perto, que hoje eu tenho que ver o Fantástico. Hoje eu tenho que ver o seu... E ó, sabe o que é isso, meu irmão? Falta de visão. Jesus era diferente, meu irmão. Louvado seja o Senhor. Jesus tinha visão. A Bíblia diz que, ao vê-la, no meio daquela multidão, no meio de todas aquelas pessoas do cortejo, Jesus viu aquela senhora. Jesus olhou para ela e se compadeceu. E encerrou o sorriso de todo mundo. Acabou a festa. Sabe por quê? Porque aquela senhora passava por um momento muito grande de dor. Jesus encerrou a festa. Quantas vezes, às vezes, no WhatsApp, meu irmão, manda-se uma notícia triste, em cima daquela notícia triste. Aí talvez seja falta de entendimento de como usar o WhatsApp, né? Em cima daquela notícia triste, alguém vai e me solta uma piada, vai e me solta não sei o quê, nota de falecimento, fulano faleceu, aí vem lá um puff, uma piada, vem alguma coisa. Ô, meu querido, sabe o que é isso? É falta de visão. A gente está tão, envolvido nas nossas coisas, que o do próximo é problema dele. Você já ouviu aquele ditado que diz, ema, ema, ema? Cada um com seus problemas. É mais ou menos assim que a gente vive. Mas Jesus tem visão. E viu aquela senhora no meio daquela turma toda, no meio daquela multidão. E foi até ela. Isso é extraordinário, meu irmão. Extraordinário. O Senhor de todo o universo desviou o seu caminho, desviou a sua rota, parou o que estava fazendo para ir falar com aquela mulher. Ele a viu, se compadeceu. Você sabe o que é compadecimento? Jesus padeceu com aquela mulher, ele se compadeceu com ela. Compadecimento, meu irmão, é sofrer a mesma dor, é passar pelo mesmo sentimento que aquela mulher passava, na mesma intensidade. Jesus chorou ali com ela, Jesus sofreu o que ela sofria. Jesus se compadeceu e disse para ela, não chores. Meu irmão, tem algumas coisas que Jesus faz que eu vou confessar a você. Eu me espanto. E me espanto no sentido assustado, sabe? Porque pensa comigo, você está saindo de uma festa, você está no meio do povo, lá em cima, e de repente, do nada, ele se encontra com aquela mulher e ele transita da euforia, do êxtase, ali do momento de grande festa, para uma dor intensa e profunda, em compadecimento daquela mulher. Ele transita emocionalmente de polos totalmente opostos. Jesus é extraordinário, meu irmão. E tem um texto que me assombra, mas me assombra mesmo, quando eu leio, porque existem 3 episódios de ressurreição relatados na Bíblia. O primeiro é esse que nós lemos aqui, desse jovem. O segundo é a filha de Jairo. E o terceiro é de Lázaro. O de Lázaro, meu irmão, você conhece a história. Jesus foi, passados 4 dias, chega Jesus até o lugar onde foi sepultado Lázaro. Lázaro estava sepultado. Estava já no lugar do sepultamento. E passado todo esse tempo, 4 dias, chega Jesus até aquele lugar, e assim, o que me assombra é o fato não de que Jesus ressuscitou Lázaro. Quando a gente está com Jesus, o que se espera, quando se fala de Jesus, o que se espera é algo dessa natureza, que saia a vida da morte, que saia um renovo, um broto novo onde não se tinha, mas o que me assombra, meu irmão,
é que a Bíblia diz que antes de que ele vá e faça a oração e chame Lázaro para fora, a Bíblia diz que Jesus chorou. Isso me assusta. Pelo seguinte, meu irmão, pensa você comigo, se fosse você, se você fosse o Messias, você vai até o lugar onde você vai ressuscitar o rapaz lá. Você sabe o que você está indo fazer, certo? Você acha que Jesus estava passeando, cheguei aqui, Lázaro morreu, Lázaro veio para fora. Não, Jesus foi para lá com a intenção clara de manifestar a glória do Pai ali, trazendo de volta à vida Lázaro. Aí ele chega lá, e no meio de todas aquelas pessoas, a Bíblia diz que Jesus chorou. Meu irmão, se sou eu, e louvado seja Deus que não sou, né? Porque senão os corintianos estavam, Pai do céu. Mas se sou eu, querido, eu não ia estar me aguentando, a minha adrenalina devia estar lá no máximo, não é? E eu já ia chegar, gente, para de chorar, o choro acabou, chega de vela, apaga tudo isso aí, porque, olha, Deus vai ressuscitar Lázaro, gente, fica feliz, alegria, eu quero ver sorriso no rosto de todo mundo agora, porque, Lázaro vai sair dando pulinho de lá de dentro, hein? Todo mundo feliz agora. Se sou eu, meu irmão, eu não ia estar me aguentando de alegria e ansioso de não conseguir ver a hora de chegar lá e ver esse milagre grandioso de Deus, porque se tem algo maravilhoso da parte de Deus, e do qual esse milagre todos nós participaremos, é o milagre da ressurreição. E ele olha para aquele momento ali e chora. E eu fico me perguntando, essa é uma das séries de perguntas que eu tenho, Jesus, me explica quando eu chegar no céu. Como é que ele consegue? Como é que ele consegue, sabendo que aquele choro todo que estava acontecendo ali, ele foi para lá para acabar com aquilo. Ele foi lá para enxugar toda a lágrima de toda aquela turma que estava lá. Como é que ele consegue chorar? E chorar, meu irmão, não é chorar assim de, talvez como você chore de tristeza porque alguma coisa ruim aconteceu, mas a Bíblia diz que ele chorou a tal ponto que as pessoas que estavam no seu entorno disseram, vede quanto o amava. As pessoas olharam para aqui e disseram, rapaz, ele amava esse Lázaro mesmo, hein? Porque o choro não era um choro normal, não era um choro comum. Jesus ali se compadeceu de todos que estavam ali e sofreu tal qual sofriam aquelas pessoas. E eu pergunto a você, como ele conseguiu? Porque ele sabia o que ele estava indo fazer ali. Mas a Bíblia diz que ele olhou para aquela mulher, se compadeceu e disse, não chores. E aí o restante da história, que também é muito lindo e muito profundo, dá uns 500 mil sermões, cada versículo desse aqui, você já conhece. Jesus põe a mão no caixão, ele interrompe o cortejo, as pessoas param literalmente. Isso é uma clara indicação do que Cristo faria, porque Jesus parou a morte. Jesus parou ali o caixão, falou, interrompeu o cortejo, para tudo. A Bíblia diz que aqueles que carregavam o caixão do menino pararam, porque Jesus pôs a mão. E imediatamente Jesus chama aquele menino, não é? Na minha Bíblia está escrito moço, na sua talvez esteja jovem, e ele diz, jovem, eu te digo, levanta-te. E a Bíblia diz que o milagre acontece, aquele menino se levanta, e eles começam a conversar. Meu irmão, que fantástico. Fantástico, sabe por quê? Porque Cristo se mostra ali, meu irmão, como alguém transcendente. Como alguém que acessa aquele lugar de luzes inacessíveis, lugar que só ele, sendo 100% Deus e 100% homem, vai. E ele chega até aquele lugar e ele é o único que tem condições de falar e ser ouvido. E começou a conversar, sabe com quem? Porque ele estava falando com um cadáver ali. Não sei se você sabe, mas o cadáver já não é mais uma pessoa. Ele passa a ser os restos mortais de alguém. Mas Jesus fala com ele, fala jovem, moço, enfim, o termo que foi usado. Ele está falando com quem, meu irmão? Com o cadáver? Não, ele não está falando ali com aquele pedaço de carne que estava ali em cima. Mas ele estava falando numa outra região, onde nós não temos condições de acessar. Mas o Cristo, que é o Todo-Poderoso, foi até lá e falou com ele, falou, você, eu te digo, levanta-te. E aquele homem se levanta daquela condição e continua, segundo a Bíblia, a conversar com Cristo.
E depois deles baterem um papo, porque ele está lá, ele e Jesus conversando, Jesus o entrega à sua mãe. E eu fico imaginando a cara de todo mundo que estava ali em volta, principalmente aqueles que passavam pelo cortejo. Estava todo mundo ali chorando e de repente vê o menino se levantando e conversando como se nada tivesse acontecido. É um milagre tremendo. E a Bíblia diz lá no versículo 17, que essa notícia se propagou por toda a Judéia, e no 16, todos se encheram de temor e disseram, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Que coisa fantástica. Um milagre tremendo. Mas eu queria que a gente desse atenção, não ao milagre da ressurreição, que também é um milagre tremendo, não é? Você testemunhar algo assim deve ser fantástico. A Bíblia fala que teve um historiador, a Bíblia não, relatos indicam de um historiador que viveu no ano de 125 depois de Cristo, e que na altura em que ele vivia, ainda haviam pessoas que foram ressuscitadas por Cristo vivas, e elas testemunhavam de como passaram por tudo isso. Que coisa tremenda, meu irmão. Já pensou? Né? Você está aqui, né? Pois não. Então, eu dei uma passadinha pela Mansão dos Mortos, né? Mas voltei aí. Tá. Que fantástico, meu irmão. Mas há algo de muito mais valoroso que Cristo fez antes de ressuscitar esse menino, e é o que eu queria que nós prestássemos atenção. Jesus chorou, meu irmão, e Jesus se compadeceu daquela moça, daquela senhora, viúva, por sua condição e por tudo que ela tinha vivido e passado. E aí eu fico perguntando, mas por que Jesus chorou? Por quê? Meu irmão, naquele momento em que Jesus chorou pela situação de Lázaro, Jesus estava curando pessoas. Nesse momento em que ele para e cessa o sorriso da multidão e olha para aquela mulher, viu e compadeceu e disse, não chores, ele está tratando daquela pessoa. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Às vezes a vida da gente faz com que a gente chegue a um fundo de um poço. Talvez esse poço não seja tão profundo, mas é o poço que a gente conhece. E a gente chegou lá. E estamos ali numa condição terrível de dor e de lamento, e parece que tudo dentro da gente se contorce, há um desespero. Eu queria te dizer, meu irmão, que Jesus desceu até lá, naquele fundo de poço, e não foi lá para resgatar a pessoa, ele não foi lá para resgatar aquela viúva, ele não foi lá para resgatar as irmãs e todas as pessoas que estavam próximas a Lázaro, que choravam, mas ele foi lá curá-las. Antes que você seja curado, Jesus chorou. Antes que você se levante de um tombo que você toma, você precisa ser curado da queda. E se necessário for, Jesus desce, onde você estiver, lá no fundo do poço, lá naquele quarto escuro, onde você às vezes se esconde, lá naquele lugar em que ninguém sabe onde você está, lá onde você pensa, ninguém mais está me vendo e eu estou aqui sofrendo sozinho. Eu queria te dizer uma coisa, meu irmão. Jesus estava ali com você. Jesus estava lá com aquela senhora. E chorou, meu irmão, chorou junto. Sabe? Tem momentos na vida da gente que a gente se dá conta que às vezes a vida é um vale de lágrimas. Algum doido aí lá das Europa lá, veio para alguma região aqui do Brasil, depois visitou alguns lugares da África, e ele percebeu e escreveu um artigo para dizer que tem lugares que não tem, ele usou a expressão latrina. Eu fui pesquisar o que é saneamento básico, não tem esgoto. E ele falou, cara, isso é surreal. No momento em que nós vivemos, nesse mundo todo de avanço, tem lugar que não tem saneamento básico. E as pessoas sofrem, porque ficam com exposição a tudo quanto é detrito de comida e deles mesmos ali, e sofrem com isso. Isso é uma falta de dignidade. Tem momentos na vida da gente que a gente percebe que a gente vive num mar de lágrimas, meu irmão. A gente se dá conta.
Sabe, tem situações em que vem um desespero tão grande, porque a gente olha para frente e não consegue enxergar o horizonte. A gente olha para cima e está escuro, olha para baixo está escuro, olha para o lado está escuro, e dá um desespero, porque você tenta pegar alguma coisa e nada é sólido, nada te ajuda, é tudo, parece que o mundo conspira contra você. E naquele dia, aquela senhora, essa viúva, meu irmão, ela estava passando por um desses dias, em que ela viu a sua vida sendo desmoronada na sua frente, perdeu o filho, perdeu as condições que ela tinha, perdeu tudo. E tem dias na vida da gente que é talvez semelhante, porque não teve nenhum falecimento. Mas as coisas acontecem na vida. Jesus chorou, meu irmão, porque ele se compadeceu. Enquanto ele chorava, ele curava aquelas pessoas. Pastor, mas peraí, Deus, e o poder de Deus? Não é o poder, não é a hora que Jesus ora e põe a mão e não sei o quê. Não, querido, a gente às vezes acha que é durante esse momento, não é, do extraordinário e do, vai sair um raio do céu e tudo mais. Jesus curou aquelas pessoas enquanto ele chorava. Porque ele chorava junto com elas. Tem momentos na vida da gente, meu irmão, que o que a gente precisa é só que alguém venha e nos dê um abraço, mas um abraço bem apertado. Um abraço que a gente perceba, meu irmão, que a gente não está sozinho. E que dissesse para a gente, eu sei, filho, eu sei, filho. O que Cristo fez com aquela senhora, aquela viúva, que chorava, e chorava de modo compulsivo, meu irmão, foi dizer para ela, eu sei que está doendo, eu sei que está difícil, eu sei. E o que Cristo muitas vezes faz na minha vida e na sua, irmão, é nos abraçar de um modo bem apertado. Daquele abraço que só um pai sabe dar no seu filho. E dizer, eu sei o que você está passando. Eu sei das dores que tomaram conta do teu coração. Eu sei. E enquanto ele estava ali, chorando com aquela mulher, chorando com aquelas pessoas estavam sendo curadas. Antes de que você seja curado dos ferimentos que causaram em virtude de uma queda, você precisa ser curado no seu interior da queda, meu irmão. Antes das feridas serem curadas, você precisa ser curado da queda. Porque tem muita gente que fica, mas por quê? E por que comigo? E só comigo? E essas coisas, parece que o mundo conspirou, e eu e tudo mais. Antes de que as coisas aconteçam, meu irmão, o interior está sendo tratado pelo Senhor. Sabe, querido, antes que Jesus ressuscitasse Lázaro, a Bíblia fala que ele chorou. Jesus chorou. E alguém pode talvez perguntar, mas, puxa vida, né? A turma já estava lá há 4 dias sofrendo ali, não é? E lamentando, 4 dias de luto, as suas irmãs e toda aquela turma que estava lá, todo mundo sofrendo 4 dias, e Jesus ainda vai e para chorar. Ô Jesus, o Senhor tem nas tuas mãos o poder da cura. O Senhor veio entregar algo para aquela família, que era tirar aquela condição, sarar a ferida daquelas pessoas. E por quê? Isso não seria uma perda de tempo? Parar para chorar? Não, meu irmão. O que fez Jesus com aquelas pessoas foi sarar, enquanto ele chorava. Porque tem coisas na vida da gente que a gente precisa passar para crescer, sabia? O luto, por pior que ele seja, ele tem que ser vivido. Ele tem que passar por ele. Senão as coisas parecem que elas não se fecham, as feridas parecem que elas não se fecham. Então há um período de luto que se passa. Tem coisas difíceis que a gente vê sumindo da nossa frente, e há um período de tempo em que nós estamos sendo tratados. Parece que Deus não responde. Esses dias eu ouvi na rádio uma música, não sei, alguém falando, dizendo que, olha, na hora que a gente mais precisa, parece que Deus se cala. E eu fiquei pensando, falei, será que Jesus, o Senhor, está realmente calado?
Porque enquanto você chora, meu irmão, Deus te viu no meio da multidão de milhares e milhares de filhos que Ele tem. Ele viu você. E no teu choro, Deus se compadeceu e tem chorado junto com você. Deus não se calou não, querido. Mas Deus tem sofrido na mesma intensidade aquilo que tem afligido o teu coração. Deus tem sofrido junto com você. Você não está sozinho. Há alguém no meio desse universo inteiro. Se ninguém perto de você, em casa, na família, se não tem família, aonde você, ninguém viu e ninguém se compadeceu, há alguém nesse universo que te viu e chorou e desceu para te abraçar, querido. Esse alguém é o teu Senhor. E que a Bíblia usa aqui, no versículo 13, a palavra Kyrios, para dizer Senhor, que é a indicação de divindade. Havia um senhor centurião que foi lá falar com Jesus. Um senhor, que já não é a mesma palavra. E aqui usado Kyrios, a indicação de divindade. Esse Senhor, Ele tem poder, meu irmão, de restaurar as coisas. Sabe? Pastor, ninguém morreu, graças a Deus. Mas tem muita gente que está morta por dentro. Muita gente. Que viu a sua fé passar pelos dedos, como quem chacoalha um punhado de terra na mão, que viu a sua alegria, a sua esperança e todas as coisas irem embora, porque foram agredidas, porque alguma coisa ruim aconteceu. Sabe, querido, existem pessoas que elas se trancam num lugar, como se fosse uma espécie de defesa. Ela se fecha para o mundo, se fecha para as pessoas, não tem mais papo, né? Ela se trancou lá, e ela está se lamentando, sozinha, perdida. Sabe por que Jesus chora com a gente, meu irmão? Sabe por quê? Porque quando a gente perde alguma coisa, não é só essa coisa que a gente perdeu que a gente perde. A gente se perde quando a gente perde alguma coisa. E eu posso falar de uma experiência que eu acabei de viver. Né? Faz pouco mais de um mês, que eu saí do emprego em que eu trabalhava. Meu irmão, você fica perdido. Perdidaço. Você não sabe o que fazer, rapaz. Tem família para criar, tem para cuidar, tem conta para pagar, é um monte de coisa. Sabe aquela sensação, meu irmão, que vem, a turma fala que é o friozinho na barriga, na espinha, é algo terrível. Às vezes é no relacionamento do marido com a esposa, porque está vendo a esposa reagir de um jeito que não está legal, e está vendo o seu casamento indo embora, diante dos seus olhos, e está tentando fazer alguma coisa e não consegue. Ou é a esposa que está olhando para o marido e vendo ela se comportar desse jeito. Ou é o filho se perdendo nas drogas e ele está olhando e fala, meu pai do céu, não tem mais o que fazer, não tem mais solução. É um emprego que perdeu, é alguma coisa que foi, é uma sensação terrível. E às vezes é do menor valor possível, porque não é o valor que importa. Às vezes o sujeito que é assaltado na rua, está andando por aí, alguém passa e leva alguma coisa dele, o cara fica desnorteado, às vezes levou algo que é uma bobagem, não tem valor nenhum. Porque não é o valor das coisas, meu irmão. Às vezes custava R$5, sei lá, menos. No dia seguinte ele compra outra, trabalha uma semana, compra outra, compra duas, sei lá. Mas é a sensação de impotência, de se ver ali sem poder fazer nada, de olhar um outro ser humano te tratando como se você fosse um lixo, olhando para você como se você não tivesse valor nenhum. É essa sensação que te faz se perder. E você se perde totalmente. E Jesus sabe que isso acontece na vida de todos nós. E é por isso que Ele chora, meu irmão. Porque no seu lamento, você precisa ser orientado. E Jesus está lá para te abraçar e dizer, eu sei, filho, eu sei, mas eu estou aqui. Jesus estava lá. Sabe o dia mais obscuro da sua memória? Sabe aquele dia em que você pensa, meu pai do céu, eu quase morri, meu Deus, que situação terrível que está para acontecer comigo, e que você se vê, olha, não tem horizonte nenhum e nada se encaixa, uma confusão tremenda, sabe aquele dia, o pior dia que você já viveu até hoje?
Jesus estava lá com você, meu irmão. Naquele seu lamento mais profundo, Jesus estava lá com você. E Ele te abraçou como um filho é abraçado pelo pai. Olhou para você nos teus olhos e disse: eu sei. Talvez hoje, aqui entre nós, tenhamos casos de desemprego, tenhamos casos de dificuldade financeira, que não se vê mais da onde sair a condição. Precisa de um milagre. Lembra do texto que nós vimos semana passada, que Jesus mandou pescar e saiu dinheiro da boca do peixe? Deus manda o tubarão, a baleia, pai, porque tem que sair 10 milhões de reais para me ajudar aqui. Eu não sei se é problema financeiro, eu não sei se é problema conjugal, eu não sei, você conhece a sua vida. Mas Deus tem olhado para você no meio da multidão. Hoje, o que Deus mandou que eu dissesse a mim e a você, é algo que tem sido ministrado no meu coração. Deus está vendo você. Deus está participando do seu sofrimento. E nesse período todo, Deus tem te abraçado como um pai abraça um filho, meu irmão. Deus tem tratado de você. E na tua dificuldade, você está sendo curado. Antes que Deus corrija as coisas, você está sendo sarado da queda. Antes de se levantar e cuidar das feridas, fala: eita, tropiquei aqui, deu uma ralada no joelho. Antes do joelho, meu irmão, aqui, ó, está sendo tratado pelo Senhor. Jesus olha para você e diz: eu sei, meu filho, eu sei. Mas eu estou aqui, viu? Eu estou aqui com você. Esse lugar escuro, fechado, você fugiu de todo mundo. Você se lembra de Adão, né? O que fez Adão quando percebeu que fez arte? Fugiu, tentou esconder a sua nudez. Tem gente que está fugindo de Deus. Tem gente que está tentando se esconder porque fez o que não devia, está arrependido, mas fez algo que não podia. Disse algo que não devia. Deus está lá, nesse lugar onde você se escondeu, dizendo para você: eu sei, filho, mas eu estou aqui. Pessoas que estão perdidas, meu irmão, perdidas, perderam o rumo da vida, porque perderam alguma coisa, e na perda de alguma coisa se perderam. Perderam a fé, perderam a esperança, perderam os sonhos, perderam a motivação, perdeu tudo. E só enxerga defeito em todas as coisas. Só olha para si e se trata como a pior das berebas e amebas que tem por aí, como se fosse a pior coisa do mundo. Meu irmão, Deus desceu na profundeza que você se enfiou para dizer que Ele te ama e que Ele está junto com você. E assim como Ele disse para essa viúva: não chores, Ele diz para mim e para você nessa noite: não chore, porque eu estou cuidando de você. A vida vai ser enxertada onde já não existia mais, como Deus fez com aquele rapaz. O renovo de Deus vai se fazer na sua vida. Não tenha dúvida. Se há algo que é a especialidade do Senhor Jesus, é a renovação, é a restauração das coisas, é fazer novas todas as coisas. Não tem algo que seja impossível para Deus renovar e restaurar. Pessoas lamentando fatos que fizeram com que tivesse um distanciamento em família por décadas e longe. E tanto tempo e não consegue mais voltar a falar. Pessoas que estão presas e se observam, meu irmão, entram num quadro de depressão terrível, de pânico, porque sabe o que acontece com aquela pessoa que foi assaltada, que eu te falei? Perdeu um trocinho que não valia nada, mas quando ela começar a andar, ela já não anda mais como ela andava antes. Agora ela anda com medo, e anda com medo de tudo. Passou alguém do lado, já, sai daqui, é corintiano. Passou alguém, rapaz, porque tem medo de tudo. Pessoas feridas. E às vezes isso no relacionamento. Fomos ontem a um encontro de casais, que noite tremenda. Às vezes no relacionamento, pessoas feridas porque algo aconteceu no passado. E está lá também com medo, está receosa, está assim, levantou a guarda e nada passa. E só maltrata e cada vez mais se enfia numa raiz de amargura tão grande que domina e
está intrínseco já no cérebro e no pensamento, e tudo que vem é morte e falência, é morte e falência. Não vai dar certo, não quero mais, e joga para cima, e é tudo assim. Porque entrou, meu irmão, numa situação que ficou perdido. Está perdido, se perdeu. Mas Jesus sabe que isso acontece. E no meio dessa confusão toda, no meio de todo esse pensamento contrário e coisas que não fazem mais nem sentido na cabeça da gente, é cada ideia esquisita que vem, Jesus, no meio desse vale, nos abraça e nos diz: eu sei, filho, eu sei, mas eu estou aqui com você. Essa noite, meu irmão, o que Deus nos ensina através desse gesto tão bonito que ele teve com essa senhora viúva, Deus nos ensina que ele trata primeiro, antes de curar e ressuscitar o menino, Deus curou e tratou daquela senhora. Antes de fazer com que Lázaro saísse para fora daquela tumba, Deus curou aquelas pessoas no seu choro. É o choro de Deus, meu irmão, junto contigo, que traz a cura. É o lamento de Deus junto com você, que te faz perceber que você não está sozinho, que aquelas coisas vão passar. Deus olhou para aquela senhora e disse: esse não é o fim, não. Não acaba aqui essa história. A morte não diz a última palavra. Jesus pôs a mão no caixão e parou o cortejo. O que Cristo fez na cruz foi a mesma coisa, parou o cortejo da humanidade inteira, falou: agora acabou, a morte está vencida. Cadê o seu aguilhão, a morte? Foi vencida, Cristo venceu, Deus parou todas as coisas e olhou para aquela senhora e disse: não é o fim, não acabou. Quem dá a última palavra, quem disse para aquele jovem: sai para fora, quem falou para aquela menina: Talita cumi, levanta e anda, foi o Senhor Jesus. E é Ele quem diz nessa noite: levanta, moço. Eu te digo, levanta, moço. Não acabou, a história não termina aqui. Essa lamúria, essa lamentação toda tem um fim, querido. E enquanto ela não acaba, Jesus está com você em todo o tempo, te abraçando. Um abraço bem forte, dizendo: eu sei, meu filho, eu sei. Porque tem horas que palavras não ajudam, né? Vem aquela pessoa e diz: males que vem para bem, né? Fica quieto que é mais fácil, né? Aqueles comentários, né? Que bom que isso aconteceu e tudo mais, né? Vai ser bom, né? Meu irmão, tem horas que a gente só precisa ter essa percepção de que nós não estamos sozinhos. No meio do nosso vazio, do nosso interior, Deus está conosco. Às vezes Deus usa uma pessoa preciosa para vir, sabe lá Deus de onde, para lhe dizer algo importante para a sua vida que você estava precisando ouvir. Mas tem horas, meu irmão, que o próprio Senhor, Ele vem e ministra no teu coração, sem a necessidade que ninguém se manifeste com palavras, mas você sente, e só quem experimentou isso, percebe o que eu quero dizer aqui? Que Deus me pediu para que aqui falássemos hoje, é que essa situação toda que nos aflige, que a gente não vê mais saída, que a gente olha para a esposa e fala: meu, e agora, o que eu faço com esse trem aqui? Não tem mais jeito. Ou a esposa que olha para o marido e fala: rapaz, esse negócio não vai mudar nunca. É sempre a mesma história, eu sempre falo a mesma coisa, e no outro dia é a mesma história, parece que muda. Meu irmão, o Senhor Jesus está com você em todos os momentos em que você ora sozinho no seu quarto ou sozinha no seu quarto. Deus está contigo, ministrando no teu coração e lhe mostrando coisas preciosas acerca de você e do que Ele vai fazer na tua vida e no teu relacionamento. Deus não abandonou você em nenhum dia da tua vida. Deus é contigo. E Ele diz para mim e para você, do mesmo jeito que Ele pôs a mão no caixão e parou a morte, Ele diz para mim e para você: essa história vai ter um fim. E Deus está escrevendo uma nova. Deus está continuando aquela que é dele, a história que é dele, não o que o mundo diz que tem que ser. Mas Deus está escrevendo a história, o sonho dele na minha vida e na sua vida. Está sendo impresso no meu coração e no seu, a vontade do Senhor. Por isso Ele diz para mim e para você: não chore,
Não chore. E na sua angústia, Deus está com você, te abraçando e dizendo: eu sou contigo. Pessoas que estão trancadas aí no seu quartinho, não querem mais nem saber, porque a primeira coisa que faz mesmo é jogar tudo para cima, perde a motivação, não quero mais isso, não quero mais aquilo. Entrega ministério, entrega trabalho, entrega tudo que tem para fazer, tem agora preguiça de trabalhar, nada tem mais valor, nada tem mais sentido, não é? Parece que a vida da gente se perde, e se perde mesmo. Se perde, porque você tinha um norte, aquele norte foi tirado. O que Deus diz para mim e para você é que a nossa confiança tem que estar em Deus e não mais nas coisas, meu amado. Por isso eu digo a você, meu irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, esse quarto escuro não é feito para você. Esse lugar que você talvez esteja enfrentando sozinho, porque não tem coragem de compartilhar com o seu esposo, com a sua esposa. Às vezes é algo tão profundo, envolve alguém e você não consegue compartilhar. Deus está vendo. E nessa noite, a força que você precisava para passar, para dar um passo adiante, para continuar, porque a história continua, é vida que segue. Aquele cortejo foi interrompido, e no lugar do choro, você se lembra que aquela música dizia: tira o sorriso do caminho, porque eu quero passar com a minha dor? Jesus tirou o sorriso, é verdade, mas também tirou em seguida a dor. Deus, Ele se compadece de mim e de você, e no seu tempo, na sua hora, Deus vai tirar também essa dor, querido. Confie em Deus, tenha fé no teu Senhor, continue caminhando. Não desista das coisas, por mais difícil que pareça, não desista, porque Deus não desistiu. Não jogue para cima, porque Deus não jogou. Não ache que tudo acabou, porque não acabou. Não é o mundo quem diz que acabou, mas é o Senhor, o dono da única palavra que sustenta todo o universo. É o Senhor quem pode pôr um fim, abreviar todas essas coisas. E Deus fez isso na vida dessa viúva. Deus fez isso com a família de Lázaro e fez isso com tantas e tantas outras pessoas. E até entre nós, quantos e quantos testemunhos tem de que Deus interferiu na nossa história com poder e graça e nos abençoou. Então, nessa noite, meu amado, eu tenho certeza que há algo que queima no seu coração de dor, sabe, aquela coisa que te puxa para baixo, parece um peso amarrado no pescoço, não consegue mais nem levantar a cabeça. Isso tudo, meu irmão, vai passar. Pastor, é hoje o dia do meu milagre. Eu não sei, querido, não sei. Aí é da parte de Deus, o departamento é dele. O que ele me pediu para fazer está sendo feito aqui. Deus está com você. Ele não desistiu de você. Ele não te abandonou e estava lá, em todos os momentos. Eu queria pedir para o Renato e a Débora para que cantássemos um louvor.